utilizamos a transação SE01 para algumas funcionalidades relacionadas aí ao Transport Organizer, onde nós temos algumas opções de criar, por exemplo, uma request, mostrar uma request, eu posso ver um log de uma request já criada, e isso facilita aí muito a nossa gestão no dia a dia. Lembrando que para isso você precisa de ter as permissões para acessar a transação SE01, e nós falamos isso um pouco no vídeo anterior, que você precisa de alguns objetos e valores dentro de alguns campos para que você tenha acesso à gestão da transação SE01. Observe que aqui você consegue criar uma request, tá? Essa request ela pode ser customizing, ela pode ser uma request de Workbench. Eu vou deixar aqui embaixo um link da SAP com referências para que você tenha um pouco mais sobre esse conceito. A ideia desse vídeo é trazer só mesmo uma visão geral aí sobre essa transação em específico. Mas basicamente no link que eu vou deixar aqui embaixo você vai ter um conceito mais aprofundado aí sobre o que é uma request customize e uma request Workbench. E aí eu posso criar essas requests, né, na aplicação. Às vezes, imagine que um profissional da área ele vai executar uma determinada atividade, ele não tem a permissão para criar uma request, ele vai pedir para você que tem permissão, né, de acordo com um ticket, alguma solicitação de um gestor direto para que você faça essa atividade. E eu vou trazer um exemplo aqui na prática, tá? Como nós estamos falando um pouquinho da parte de segurança da informação, eu vou falar um pouco sobre a transação PFCG. Quando nós falamos sobre transporte, eu vou pegar um exemplo aqui de uma determinada role. Imagine que eu entrei aqui, fiz a alteração dessa role, adicionei uma determinada transação aqui no menu. E aí, vou colocar aqui uma transação como exemplo PFCG. Vou salvar aqui. E vou salvar, por exemplo, essa role. Eu não vou salvar aqui, tá? Mas eu poderia salvar e a partir desse momento eu fiz uma alteração nesse perfil. Então, a partir desse momento, imagine que eu esteja no ambiente, né? Aqui nós estamos aqui no ambiente de desenvolvimento, eu preciso transportar para um ambiente de qualidade e posteriormente para um ambiente de produção. A partir desse momento, nós vamos clicar aqui no Transport Role. Aqui são as roles que estão definidas, que é somente aquela. Vou clicar aqui em executar. E a partir desse momento eu vou criar uma nova request. Vou definir um texto. Normalmente é uma change, dependendo da nomenclatura que está definida pelo cliente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, PRD, o módulo que está sendo tratado. E change, por exemplo, role. Normalmente, a equipe de projeto, a pessoa que fez a solicitação, tem um projeto definido para que seja escolhido. O cliente, normalmente, você não pode alterar porque é o cliente que você está utilizando. O status está como novo. A pessoa que está criando seria você, o seu usuário. A last change seria a última alteração, já com a data. E nós temos aqui o target. O target seria basicamente para onde essa request será transportada. Vou clicar aqui em salvar. A partir desse momento, é gerado um número de request. Eu vou acessar aqui a transação SE01, que é a transação principal que nós estamos falando agora. E observe o seguinte, eu vou selecionar essa request, vou colocar aqui, vou clicar aqui em Display. Observe que ela já foi criada com o nome que nós definimos aqui. Ok? Tá vendo que faltou um E aqui? Depois a gente vai fazer a alteração desse texto na prática. Então, eu tenho essa daqui. Essa request, vou clicar, quando eu clicar em verde, ela vai adicionar aquela role, ok? Tá aqui, status, então ela foi adicionada. Se eu atualizar agora essa request, você vai observar que ela já tem uma role aqui atribuída juntamente com a subtask, tá bem? Então, a partir desse momento, nós temos a role que foi criada através da alteração de um determinado perfil para que a gente disponibilize para os ambientes que estão ali no Target Group. Neste caso aqui, para o ambiente de qualidade e para o ambiente de produção, nesse cliente em específico. Observe que eu, por exemplo, eu preciso fazer alteração desse texto aqui por algum motivo. Ou
por ter escrito errado, que é o nosso caso aqui. Ou, por exemplo, imagine que você não tenha os dados da change que seria criado, né, posteriormente para registrar essa modificação. Então, eu posso clicar aqui. Nós temos a opção de fazer essa alteração dessa role. Quando eu clico aqui, eu vou aqui em Properties e aqui eu tenho a descrição. Nós temos um botão aqui em cima de alterar de display para change e eu consigo fazer essa modificação. Consigo definir o projeto, consigo mudar o target, só não consigo alterar essas alterações aqui da criação dessa role, ok? Vou clicar aqui em salvar, observe que eu consegui fazer essa alteração, vou voltar uma tela para trás e a partir disso eu tenho aqui a descrição dessa role. Observe o seguinte, você pode também alterar o owner dessa request que foi criada. Eu vou clicar aqui, por exemplo, nessa subtask, nós temos a informação da pessoa que criou. Quando eu clico aqui e tem essa opção aqui de Change Owner, eu posso alterar, por exemplo, para um outro usuário, ok? Então, nesse momento eu vou alterar para um usuário qualquer. Vou colocar aqui um exemplo, usuário Dedic. Vou salvar. E a partir desse momento, essa subtask, ela é do usuário Dedic. Vou clicar aqui nesse outro usuário, nessa outra subtask, vou fazer também essa mesma alteração. Vou clicar aqui e vou voltar para o usuário Dedic. Lembrando que essas alterações você precisa ter as devidas permissões, ok? Que nós falamos no vídeo anterior da transação PFCG, né, da própria role, onde nós temos os objetos de autorização, os campos e os valores precisam estar bem definidos para que você consiga ter esses acessos à transação SE01.